Fala pessoal, beleza? Só passar o barulho aqui. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas dependendo é bom dia, é boa tarde ou é boa noite. Bom, vamos lá. Uma dúvida que eu quero passar para vocês aí, que a gente acaba recebendo bastante aqui no oficina, toda semana, quase que diário. Gente, esse cafezinho é bom. Não é ruim não. 3 corações supremos. Bom, vamos lá. Eu vou falar para vocês o seguinte. Eu recebo durante a semana algumas pessoas que entram em contato com a D&B Luthieria da seguinte maneira. Manda foto de um instrumento, fala, cara, quanto fica para fazer X serviço? Por exemplo, manda para mim uma foto de um violão com um cavalete quebrado ou um tampo rachado, uma marca de batida, quanto fica para fazer esse serviço, para ver se vale a pena eu mandar fazer, ou se vale a pena fazer, ou se compensa, ou se fica bom. Então sempre é isso, quanto fica, se vale a pena e se compensa. E aí eu vou explicar a forma que a gente trabalha, em relação a valores, tá? Então, vamos lá, a relação ao preço mesmo, ao quanto você paga para fazer o serviço. O orçamento, o valor do serviço, a gente só passa depois de uma avaliação. Eu estou cansado hoje, o cafezinho está salvando. O que acontece? A gente só passa esse preço depois da avaliação do instrumento. Ah, mas já fala para mim mais ou menos quanto você vai falar para saber se compensa ou se não compensa. Quando compensa você investir um valor no instrumento e quando não compensa? Vamos falar só de preço. Eu acredito, particularmente, que um instrumento de mercado, um instrumento que eu tenho ele à venda, um instrumento simples, um instrumento de série, por exemplo, vamos falar de um violão de série, um violão Tajima, um violão Strindberg, de uma série de entrada até R$1.000, por exemplo. Quanto vale a pena eu investir nele? Trincou, descolou o cavalete, vale a pena fazer, não vale a pena? Vai muito da história que você tem com esse instrumento e se você tem condição de jogar ele fora e comprar um novo. Entendeu? Então, se você tem condição de jogar ele fora e comprar um novo, muitas das vezes, então, você vai fazer a conta lá, o violão que paguei R$1.200 e vou gastar R$600 para fazer o serviço. É 50% do valor, não compensa, vou jogar fora e vou comprar um novo. Ou você vai pensar assim, cara, é a metade do preço que eu comprar um novo. Vai ficar bom? Não vou investir agora, nesse momento, e comprar um novo. Eu vou arrumar esse e vou ficar com ele. Para mim vale a pena, eu ganhei o instrumento. Ou eu comprei o instrumento e para mim vale a pena investir até 50% do valor. E em alguns casos chega a mais de 100% do valor do instrumento novo e é só que aquele instrumento você ganhou, ele tem uma história para você. Então esse lance de se vale a pena ou não vale a pena é mais a relação que você tem com o instrumento. A gente faz a avaliação, o que eu quero focar aqui não é nem essa questão, é a questão da avaliação. Por que a gente faz a avaliação e a gente só passa preço, prazo, só depois da avaliação? Porque quando o instrumento, principalmente violão, muitos casos a gente não faz o serviço. Então, por exemplo, você teve uma queda e teve uma trinca no tampo. Não é uma batidinha lascada, não descolou a borda do tampo, ele rachou no meio do tampo. Ele teve uma pancada, o violão estava aqui, caiu alguma coisa, ele rachou no meio do tampo. 99% dos casos a gente não pega o serviço para fazer porque não tem como fazer uma colagem de tampo, dependendo do local que foi quebrado, que fique realmente bom. Porque você perde toda a estrutura, você perde a vibração do instrumento. Então o tampo quebrou para trás do cavalete, você tem que trocar tampo. Tá? E é um serviço que, aí sim, é um serviço que financeiramente um instrumento de série, um instrumento de mercado, ele vai custar 3, 4 vezes o valor do instrumento novo. Então assim, só que aí a gente precisa entender qual é a história. Chegou já instrumentos aqui com esse problema, o tampo estava rachado. E aí a gente chegou, olhou e falou, cara, isso não vai ficar bom, isso para ficar bom tem que trocar o tampo, não tem, isso aqui é um jeitinho, é um gambiarra, não funciona, vai ficar ruim e você vai ter uma acústica ruim no instrumento. Então se a gente não consegue dar garantia, a gente não faz o serviço. E aí o cliente chegou e falou, cara, essa é a única lembrança que eu tenho do meu avô.
Meu pai já faleceu, meu avô já faleceu, é um instrumento que vai ficar na família, a gente não usa esse instrumento, eu só quero deixar ele inteiro, para que ele fique na parede, de vez em quando eu vou fazer um som com ele, e ele é uma história, para mim não é a questão, para mim o preço não tem preço esse instrumento, não importa o valor, você passa o preço que for e a gente vai fazer. E só que eu quero manter a originalidade, eu não quero trocar o tampo. Então aí a gente entra numa outra história. Então aí a gente vai sentar, vai entender qual é a situação do cliente e se fazer sentido para a gente pega esse serviço para fazer. Porque geralmente a gente consegue entregar o mais próximo de original, acabamento, mas o som realmente não fica um serviço 100%, às vezes nem o acabamento. Então não é o tipo de serviço que a gente faz. A gente precisa realmente entender a história desse instrumento para dizer se a gente vai pegar o instrumento ou não, se vale a pena, se essa história vale a pena para a gente ou não. A gente teve um caso de um contrabaixo Tajima, um contrabaixo bem simples, que não vou contar o detalhamento da história, eu sei que o valor desse orçamento de serviço ficou até mais alto do que o valor se ele fosse comprar um baixo, mas era um baixo de um ente dele que faleceu, que deu de presente, que tem uma puta de uma história, cara, linda história por trás desse instrumento, e ele queria customizar, ele queria fazer a gente acabou fazendo um relic, a gente tirou, né, o verniz, a gente fez um trampo de que a gente conseguiu deixar as batidas originais ao longo dos anos no instrumento, mantendo assim uma história, mantendo o que a gente chama a cicatriz daquele instrumento, para que toda vez que ele olha para aquele instrumento, ele sabe que é em memória daquele ente dele que faleceu, e que a morte, no geral, existe uma dor, e a dor, ela não é, você nunca vai superar essa dor, você nunca vai esquecer essa dor da perda. Então o instrumento não está ali para ficar lindo e fazer ele esquecer do que aconteceu. Ele vai lembrar do que aconteceu, mas ele vai estar honrando aquele presente, utilizando da forma que ele foi concedido para ele utilizar. É um resumo rápido de uma história, não vou entrar nesse detalhe sobre esse instrumento. Só que assim, eu não faço esse trabalho. Eu não faço relic, por exemplo. Eu quero fazer um relic no meu instrumento. Cara, a gente não faz relic. Não, mas é uma estética. Cara, não. Esse tipo de personalização a gente mexe na estrutura. A gente quer deixar o instrumento confortável. Então, algumas coisas assim de estética a gente não faz, tá? Não é o nosso... Não está no nosso cardápio de serviço, vamos assim dizer. Só que nesse caso eu fiz, porque nesse caso a história que ele me contou, eu falei, putz, vale a pena a gente fazer um trampo customizado. Ele vai ter um instrumento único que conta a história dele, então isso aqui vale a pena. Agora, em outros casos que não valem a pena, a gente não faz. Então é isso aí, um vídeo rápido, não sei se eu consegui passar o que eu queria dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem um instrumento, você precisa fazer a manutenção, você quer saber se vale a pena, você quer saber valor, se compensa ou não, a gente agenda uma avaliação. Você vindo até aqui, a gente consegue bater um papo, eu consigo entender a história desse instrumento, e eu consigo ser 100% sincero, tá? Eu consigo, muitos casos vêm aqui, eu falo, cara, compra um instrumento novo. Então eu consigo ser sincero, a Lei Veluteria, a gente tem, eu tenho até um certo orgulho de dizer que a gente não tem rabo preso, vamos assim dizer, nem com marcas de instrumento, nem com lojas de revenda, a gente é assistência técnica sim, de várias marcas, desde Eva, Tajima, Strindberg, Bunny, Slag, Rosine, Takamine, Guild, STs, Godin, Vintage, Walden, Shelton, a gente é assistência técnica autorizada dessas marcas. Ok, o que isso quer dizer? A gente consegue prestar um serviço de garantia para eles. Então você comprou um instrumento novo, teve um problema, só assistência para resolver, com a gente que você vai acionar. Só que a gente não tem rabo preso. Então eu não sou obrigado a te vender nada, não estou aqui para te vender peça. Então, diferente de você chegar no local e, cara, eu quero trocar essas tarraxas aqui. Eu vou chegar e vou falar, cara, essas tarraxas suas, você quer trocar por quê? É porque tá dura, tá, uma tarraxa ela é mais firme. Você dá uma olhada, você quer, ela tá segurando a afinação, você não tem a necessidade de trocar. Mas você quer trocar, o que você pensou? Você quer uma com trava? Você quer da mesma cor? Como que você quer? Mas eu sou obrigado, eu tenho essa obrigação, a David Luthieria tem esse compromisso de falar para você, cara, você vai trocar por estética, não precisa, mas tem esses aqui, vamos ver no link, tem os links aqui, que nem no final, na descrição de todos os vídeos meus, tem alguns links lá que eu deixo do Mercado Livre, que a gente trabalha bastante. Vocês sabem, é afiliado, eu ganho comissão dessas vendas de produtos que eu vendo, mas eu não vendo produtos para ter comissão. Então, como a gente sempre está indicando produtos para a galera,
e a galera tem medo às vezes de comprar, não sabe se o site é seguro, eu já deixo alguns links ali. Então eu tenho essa comissão, mas eu não tenho obrigação de vender, eu não vivo de venda de produto, tá? Então eu consigo te dar esse parecer. Então, cara, não vamos trocar, ou vamos trocar. Então a gente consegue ser sincero. Então eu não vou pegar um serviço para te vender um produto. Eu tenho algumas coisas que a gente tem de reposição, mas por exemplo, esse captador está falhando, eu acho ele muito agudo. Eu não vou abrir minha gaveta aqui, vou pegar uma caixa de marcas de captador. Não, você está muito agudo, tem que pôr esse aqui que é mais grave, que é um captador legal. Cara, como que está agudo? O que você está sentindo? Será que se a gente mexer na elétrica, a gente alterar esse capacitor do tônio, o que a gente dá para fazer para melhorar? Ou você realmente quer trocar o captador? Não, eu quero trocar independente de qualquer coisa. Beleza, vamos trocar o captador. Então joga fora isso aí, vende ele, dá um jeito e compra outro. Então a gente não quer, o que eu quero passar para vocês nesse vídeo, a gente não quer empurrar a venda e empurrar produtos, tá, para venda. Então é isso, você tem alguma dúvida, chama a gente nos links que estão por aí, curte, compartilha, não sei quanto que o vídeo vai sair. E tamo aí, galera, agradecer mesmo quem está acompanhando e estou tentando evoluir, tem vários vídeos que já foram gravados, alguns com uma qualidade melhor, outra menor, e a gente vai evoluir sim, e logo a gente já vai estar com um sistema mais legal para apresentar para vocês, beleza? É isso, valeu demais, tamo junto.